Fala pessoal do QGCast, todo mundo bem por aí? O áudio tá ok, João? Trocamos de microfone, o estúdio tá tendo uns upgrade aí com o passar dos anos, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Hoje o QGCast é muito interessante, muito legal. Por quê, né? Não somente pelo profissional que veio aqui falar com a gente, mas pela carreira também, uma carreira que a galera tem muita curiosidade. Então, o nosso amigo aí, vou chamar de amigo, né? Felipe, auxiliar de necropsia, correto? Perfeito. Cara, olha só que legal, né? Até achei interessante falar isso com ele agora. Ele é formado em Direito, é formado em Gastronomia e agora tá cursando Medicina e em breve vai ser médico legista. Que top. Felipão, obrigado por você ter vindo aí. Obrigadão pelo convite, valeu demais. Pô, legal, cara. Vamos bater um papo aí, falar que eu mesmo tenho um monte de dúvida, o João também. Bora, vamos lá. Vamos de vivo. Ah, é? Entendeu? Depois eu conto pra ele pro seu. Tem um delegado aqui, não vou falar o nome porque ele tá aqui no QG, mas encontrou ele bêbado. Numa balada, largado. Parecia um corpo. Assim, perdido. Sabe? Chamava perícia, era um corpo lá. Mas tá aí. Felipão, se apresenta pra galera aí, cara. Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou na polícia, enfim. Bom, né? Sou Felipe Camargo Segreto, tô com 38 anos hoje, casado, pai de uma princesinha linda, graças a Deus. Então, eu me formei em Direito, né? Voltei pra São José, que eu me formei em Minas. Aí voltei pra São José, nesse meio tempo eu tinha um restaurante com meu pai. Felipão, só fazer uma pergunta pra você, por que você cursou Direito, cara? Porque... Eu pergunto que, no meu caso, quando eu fui fazer Direito, foi específico pra estudar pra delegado. No seu caso, era pra carreira policial ou não? Não tem nada a ver? Eu entrei com uma ideia de ir para as cabeças, assim, juiz, promotor, alguma coisa nesse sentido. E lá dentro eu trabalhei em procuradoria, trabalhei, né, fiz estágio em escritório de advocacia. E aí com o tempo eu fui vendo que não era muito bem aquilo que eu queria. E realmente a área policial já me despertava, já dava aquele brilho nos olhos, né? Pô, muito mais legal, muito mais ação e tal. Inclusive cheguei a fazer medicina legal numa das matérias eletivas, eu prestei, cursei também. E aí com o tempo eu meio que fui me direcionando, né? Vi que a advocacia não era muito a minha praia. Fui vendo depois a questão de talvez a promotoria ainda me chamasse um pouco a atenção, mas cara, delegado era uma coisa que na época brilhava os olhos. Falei, pô, né, bacana. Cheguei a fazer uns estágios em algumas delegacias lá em Ouro Preto e tal. E aí, na verdade, eu entrei com uma cabeça no direito, pensando... É meio que aquela coisa de, vamos mudar o mundo, aquela coisa do jovem, né? Que você, né, quer ver um monte de coisa errada, você quer consertar. E com o tempo você vai vendo que, pô, não é bem assim que dá pra fazer. Dá pra fazer? Dá, mas dá pra fazer a passinhos bem curtinhos e, de repente, você vai vendo outros caminhos que você pode ser mais útil pra uma vida em sociedade, né? Sim. Então, acho que foi mais ou menos... Eu fui indo por esse caminho. Me formei, voltei para São José, nesse meio tempo fiquei estudando e tal. E a gastronomia foi antes ou foi depois? Foi depois. Aí eu tinha um restaurante com o meu pai. Na verdade, meu pai e minha tia resolveu sair e tal. E aí eu entrei de sócio e tal, e nesse meio tempo fui estudando e comecei a cursar gastronomia por um gosto pessoal. Por uma, né, vou fazer e tal. E fui estudando e trabalhando, estudando. Nesse meio tempo... uns amigos ficavam, pô, presta concurso, concurso. A gente tava falando do Flavião, né? Justamente. E aí ele ficava na cabeça, minha mãe é aposentada do estado, professora e diretora de escola, e aí ela também ficava, poxa, presta concurso é uma segurança, né? Você vai trabalhar numa coisa que você gosta, porque tem inúmeras carreiras, né? Inúmeras oportunidades, você precisa se dedicar e depois você vai só melhorando lá dentro. Falei, poxa, aí aquilo começou a me dar um startzinho e tal. Aí começou a surgir um monte de concurso. Isso na época foi em 2012 para 2013. Eu tava terminando a gastronomia. E aí eu falei, pô, vou focar mais na questão de concurso. E comecei a estudar. Primeiro concurso que eu prestei foi para delegado em 2011, na verdade. Mas assim, fui de curioso. Eu tomei uma surra da prova, porque quem fazia a prova era a Cadepol na época, foi uma prova difícil. Era naquela prova de cartolina, eu peguei a fazer isso aí. Você tinha que ir de terno prestar a prova. Eu fiz para Agente de Telecomunicações em 2011 na ETEP. Eu fiz lá em Mogi, nem aqui era. Foi na UMC. Era uma cartolina, um negócio medonho mesmo. Justamente. Aí depois, passou um tempo e tal, aí eu prestei para escrivão em 2013, passei, bem classificado.
E no dia da prova do psicotécnico, eu peguei um acidente na Dutra e perdi a prova. Eu falei, putz, e tava vindo num ritmo legal de estudo e tal. E eu falei, não, o próximo concurso que tiver eu vou passar, vou me programar direitinho. E o próximo que tinha era o de auxiliar de necro. Que era uma área que, assim, me despertava um certo interesse. Em 2013 abriu várias carreiras, né? Principalmente da polícia científica, né? Sim, sim. E aí abriu esse, eu falei assim, pô, é uma área que eu gosto, já fiz medicina legal lá no direito, sempre gostei, até meus amigos, né, depois que eu passei, os meus amigos falavam assim, nossa, você tá no lugar certo, porque você vivia vendo filme de morto, de não sei o quê. Eu falei, beleza. E aí estudei, me dediquei, porque tinha algumas matérias que eram um pouco mais específicas, né, questão de biologia, medicina legal. E aí estudei, passei bem classificado, graças a Deus, e aí fui, levei pra frente e passei. Aí fui para São Paulo, né? Fiz os 4 meses lá de Acadepol, os estágios nos IMLs lá de São Paulo. Então a gente foi duas semanas para o Central, depois fomos para o Leste, o IML Oeste, que era só putrefeito, né? Que assusta a galera lá. Para quem não sabe o que é putrefeito. É um cadáver já com mais de 5, 6 dias de óbito, né? Então ele já tá em fases de degradação avançadas. Então o cheiro é muito forte, às vezes tem fauna cadavérica, né? Já tem os bichinhos ali, então assusta um pouco a galera. E fomos para Santo André também, pro IML de Santo André. Então, assim, foi muito bacana que a gente conheceu bastante coisa ali. E aí depois eu consegui a vaga em São José, né? Dentro da Acadepol, que a gente tem que estudar, né? Pra ter uma nota bacana e tal. Então você não veio para São José direto, né? Vim, quando acabou a Acadepol, eu consegui a vaga direto aqui. Ah, você já veio direto para São José, que bom, cara. Graças a Deus, consegui direto. Na verdade, assim, lá na Acadepol saiu uma outra publicação de vagas, e aí eu estaria no litoral, na verdade. Mas quando chegou aqui, o nosso chefe falou assim, não, na verdade a gente precisa publicar as vagas, mas não necessariamente são essas vagas, e eu preciso de gente aqui em São José. E aí eu tava dentro do número de vagas que ele precisava em São José. Putz, aí, por sorte, vim pra São José. Legal, cara. E assim, e aí, dentro já da Acadepol, eu fui vendo que assim, poxa, eu acho que eu vim realmente pra área certa. Isso que eu ia te falar, por quê? Quando a gente fala de ML, auxiliar, atendente, é quase que inevitável que o pessoal pensa em cadáver. Sim, sim. E assim, imagino eu, cara, porque eu falo assim, que é uma coisa que espanta muita gente, né? Com certeza. Assusta, talvez, a palavra. Bastante. E aí eu ia perguntar pra você como é que foi, cara, na academia de polícia. Lá você já tinha contato com os mortos? Contato com os mortos é foda, a missão que você tem é médium, né, meu? Você faz lá uma psicografa lá. Cara, foi assim... eu nunca tinha tido contato, né, com cadáver, assim, né, diretamente e tal. Tinha, assim, né, fui num velório e tal, vi lá o corpo preparadinho e tal, mas aquele contato mesmo pericial, nunca, né. Assim, tinha visto em filme, tinha visto uma coisa ou outra. É mas diferente quando vê de perto. Completamente. E aí, quando... Foi até um caso muito, assim, meio chocante, eu conto pro pessoal, o pessoal fica, nossa, mas... Que o primeiro estágio nosso, o primeiro dia, foi no IML Central de São Paulo. E o IML Central, cara, você imagina, praticamente todos os casos da região central de São Paulo e região norte, porque o IML Norte estava fechado na época, né? Tava em reforma, ia tudo pra lá. Então você imagina o fluxo de... É no IML Central que tem um negócio que passa por baixo? Isso, lá mesmo. É lá mesmo? Que tem o IML Central e do outro lado é o SVO. Vem por debaixo, né? Por debaixo, que é no... Se não me engano, é o HC do outro lado. Tem uma coisa assim. Os corpos já vai... já fica com medo, ele tá com medo. Pô, meu, pergunta certas coisas, não. E aí, a gente chegou lá, já tinha alguns corpos nas mesas, né? E a última mesa tava vazia. E tava eu e um camarada lá, o Henricão, também auxiliar. E a gente, não sei o que, nossa, você viu baleado ali, não sei o que, aqueles casos, né? E foi chegando um saco de cadáver e ele mexendo bastante assim e tal. E a gente falou, nossa, deve ser atropelamento, né? Alguma coisa meio assim, porque parece que tá bem Tava mexendo? Bagunçado. Não, tava mole assim, sabe? Tá, porque eu falei, cara... Conforme o pessoal tava trazendo, né? Os atendentes estavam trazendo, a gente ficou olhando. Eu fiz essa brincadeira porque eu já vi caso de que a pessoa mesmo morta solta os gases, faz uns barulhos lá. Tem, assim... Comigo, uma vez só... Não, 2 vezes. Uma vez, eu
eu abri o abdômen e aí eu fui fazer uma puxada, assim, de víscera, né? Pra ver se tinha algum sangramento e tal. E o cadáver soltou um pum, assim, clássico, aquele classicão, assim. E um outro cadáver, uma vez, eu fui ver se ele tinha fratura de costela, né? De arco costal. E aí, antes de abrir, eu fui apertar assim, ele meio que respirou, vamos dizer assim. Eu fiquei meio assim. Mas é uma coisa que é normal, né? Sim. É biofisicamente possível, né? Mas aí chegou esse saco assim, a gente olhou e tal, falou, nossa, que será? E a hora que o rapaz abriu, era uma senhora que tinha se jogado do 16º andar. Nossa. Então assim, foi uma imagem tão chocante, o primeiro caso nosso, foi uma imagem tão assim, que eu acho que ali já anestesiou e já... Teve alguém que desistiu? Que falou, isso aí não é pra mim? Não, que eu saiba, não. Teve um colega que no primeiro dia... Passou mal. Ele passou mal e desmaiou, dentro da sala de NECA. mas continuou, fez o curso, trabalha, não sei onde é que ele tá hoje, que a gente acaba perdendo contato. Sim, né? sim. O nosso concurso chamou bastante gente, então a gente perde contato com quem não era tão chegado assim. Mas que desistiu, que eu saiba, ninguém. Não, porque eu falo assim, é o que você falou, né? O cara, uma coisa é no papel. Justamente. Outra coisa é o que você vai lá no negócio lá. Justamente. E você falou, essa senhora... Até uma dúvida aí, a pessoa se jogou do 28º andar, não tem como, né? Tem rachadura no corpo inteiro, né? Tem. Não tem como você diagnosticar o que causou o óbito, né? Nesse caso. E num saco de carne, né? A gente chama de politrauma, porque... né, a gente imagina que seja um trauma de crânio, o principal, né? Porque até pela dinâmica do que... Porque, digamos assim, da cintura para baixo a gente conseguia distinguir muita coisa. Da cintura para cima, não. Então a gente imagina que a forma como ela caiu denuncia o que aconteceu, entendeu? Então provavelmente ela precipitou com a perna e aí a perna fez uma alavanca e ela bateu a parte superior, né? A gente imagina, né? Pela dinâmica, pela física. Sabe por que eu tô te falando isso aí? Porque teve um caso que eu assisti e tava um pessoal da perícia comentando aquele caso daquele funkeiro lá, o MC Kevinho. Sim. Acho que era Kevinho, né? Sim. Que ele do hotel lá, que ele escorregou da varanda. Escorregou da varanda lá e aí a perícia tava reconstituindo o jeito que ele caiu. Justamente. Ele caiu de um jeito, bateu do outro, aí Isso. falaram que ele não morreu na hora. Então essas coisas interessantes pra você falar, caramba, você imagina que bateu já era, mas não, o cara ficou vivo um tempo lá ainda. E dependendo do caso, a gente consegue até identificar realmente se morreu ou não morreu, porque tem alguns sinais que aparecem, né? Então, que a gente chama de reação vital, né? Então, por exemplo, se você fizer uma incisão num cadáver, ele não sangra, né? Ele fica sequinho e as bordas de pele não se recolhem, então ele perde elasticidade, até porque ele perde água, tem uma série de consequências que a gente chama de fenômenos abióticos, né? Que são fenômenos que ocorrem após o evento morte. Que a morte não é um evento único, ele é uma sucessão de eventos, né? Então ele vai perdendo função renal, perde função aqui, a respiração, por fim desliga o sistema nervoso central e aí a gente pode classificar como morte, né? Mas, então tem os fenômenos, tem os sinais de reação vital e não reação vital. Então hematoma, coagulação sanguínea, tudo sinal que você fala assim, puxa, isso aqui aconteceu antes da morte. Dá pra saber. Dá pra saber. Então, por exemplo, você pega um baleado, né? Nesse caso do Kevin, então, o pessoal que fez a perícia daria pra saber se ele tava vivo ou não. Com certeza. Porque o que eu vi foi no YouTube, né? Então não dava pra saber se era... Perfeitamente. Mas então dava pra saber se ele tava vivo ou se ele tinha morrido, né? Dava pra saber. Tem casos, aí eu te pergunto, baseado na sua experiência, tem casos que o cara fica vivo um tempo ainda? Tem. Cai de uma altura dessa e ainda fica um tempo ali? Tem, porque a gente chama de sobrevida, né? Tem até alguns casos de cara que toma tiro, por exemplo, né? Ele toma 1, 2, 3, 4 tiros e ele continua andando. Na verdade, assim, teoricamente, ele não vai voltar, porque as lesões são tão graves que você não vai reverter o quadro. Mas o cara ainda tem pulsação, ainda tem movimentação, e aí ele fica naquela sobrevida e depois ele vai a óbito. Você deve ter ouvido falar, eu fiz alguns cursos aí em São Paulo, e o pessoal falava 10 segundos da morte, já ouviu falar disso aí? Tem a ver com real isso aí. Essa história aí, cara? Tem a ver com isso aí. Tem a ver com isso aí? Tem a ver. Eu vi um vídeo uns tempo atrás sobre defesa pessoal e tal, falando sobre a questão de arma branca, né? Faca, lâmina, né? Tal. E falando que é muito perigoso, que mesmo uma pessoa armada com uma arma de fogo, ela não deve reagir porque é muito rápido, né?
E realmente era um grupo de 3 ou 4 caras indo pra cima de um outro cara. E o cara sacou tipo um canivete, uma coisa assim. E ele deu um golpe no pescoço de um dos caras e atingiu a carótida. O cara veio a óbito no local. O cara ainda anda ali um pouquinho, você vê que... Aí ele põe a mão assim, ele olha, aí ele vê o sangue, ele dá uma assustada. Tem a filmagem. A hora que ele assusta, ele já cai. Pum. Você sabe o que é isso aí, João? 10 segundos da morte? O tempo que dá o... É o que ele tá falando. É o tempo que perde a... Que vai rebaixando a consciência, É que o Felipão vai explicar pra gente tecnicamente. A gente fala, eu não é o faço tempo que ideia. demora pro maluco apagar. É assim que a gente fala, tá ligado? Mas é basicamente isso. É o tempo que ele passa a não ter oxigenação no cérebro, né? A lesão é tão grave que a perda sanguínea é muito volumosa. E aí ele começa a perder oxigenação e ele apaga. E aí você não consegue reverter aquele quadro, né? Sim. Então são esses famosos 10 segundos da morte, né? Então, aí varia, né? Porque eu vi vídeo do cara que o cara encostou a arma no peito, ele apertou, né, cometendo suicídio, e demorou realmente uns 10 segundos pra ele cair mesmo. Ele ficou com a mão aqui assim um tempo, daí ele... Então tem esse caso mesmo. E aí tem essa questão do sinal de reação vital, né? Então, coisa que já aconteceu... A gente pegar, que a gente chama de espostejado, né? O espostejado é quando acontece na região aqui, que a gente tem a Via Dutra, né? O pessoal comete suicídio, pula e tal, e aí, poxa, muito veículo, muito fluxo de veículo, acaba passando por cima, infelizmente. E aí chega um conjunto de coisas que você não consegue definir, né? Dá pra periciar ali nesse caso? Dá pra pegar, tipo... parte de arcada, impressão digital, né? E aí, às vezes, já aconteceu não com a gente, mas a gente já ficou sabendo de caso que começou a fazer a perícia, daqui a pouco, puxa daqui, puxa dali, falou, mas o que é isso aqui? Aí foi olhar um projétil. Falei, como assim? Como tem um projétil? E aí começou a se analisar melhor a situação frente àquele achado. E aí você começou a ver que muitas das lesões do atropelamento, né, das lesões produzidas por veículos, não tinha reação vital, né, não tinha sangue coagulado, uma série de coisas. E aí que chegou-se à conclusão que essa pessoa foi vítima de um homicídio. Sim. E foi jogada ali para simular um suicídio. Putz, entendeu? Já então, ouvi assim, falar vários casos. São casos que você fica... E aí uma das coisas que ajuda a gente a identificar é a reação vital, né? São alguns sinais que a gente consegue identificar. Porque assim, teve uma história até de um caso que... Lá na academia de polícia, né? O pessoal comentou que era Aliás, a gente chegou a ter um caso desse ali em Santa Isabel também, parecido. O menino foi dormir, tava alcoolizado e aí não acordou, né? A hora que foram ver de manhã, o bichão já tava morto lá. Aí falaram, acho que ele usou droga, acho que aquilo. Pô, ele foi deitar e dormiu. Aí depois constatou que ele tinha sido sufocado. Só que daí nessa época que eu fui descobrir que tem um tipo de sufocamento que não deixa a marca. Acho que é laço mole, alguma história nesse sentido aí. Você tem laço mole, você tem alguns tipos de esganadura. Se eu não tô falando besteira. Não, porque na verdade você tem 3 classificações que a gente chama de constrição cervical. Você tem o enforcamento, que geralmente é suicida, que é o quê? Você tem um laço fixo que é preso num outro ponto fixo. E aí o peso do corpo que faz a constrição, que faz o bloqueio. Fica um nozinho aqui atrás, né? Isso. Você tem o estrangulamento, que na verdade você vai ter uma força externa tracionando alguma coisa ao redor da região cervical. Tipo aqueles de filme lá, que o cara enrola o bagulho. Aquilo é um estrangulamento. Né? E você tem a esganadura. A esganadura é quando é feita com as mãos, né? Então, assim, o enforcamento geralmente é suicida, o estrangulamento pode ser suicida, mas geralmente é homicida, e a esganadura, obviamente, ela tem que ser homicida, porque a pessoa não consegue se estrangular, se esganar, Sim. né? Então, assim, e todos eles deixam sinais específicos, né? Então, esses 3 tipos de constrição cervical são modalidades de asfixia, né? Que a gente vai ter outras modalidades, né? Alguns tipos você consegue realmente não deixar... acaba que fica. Toda ação vai deixar um vestígio. Mas você tem o laço mole, ou um laço muito largo, né? Um lençol, por exemplo, assim, poderia ser um caso. O mata-leão
ele não é que ele não vai deixar sinal, mas ele vai deixar duas compressões específicas bem nessa região aqui. Eu peguei um caso desse que você tá me falando. Isso aí foi o menino chegou. Acho que eu já contei essa história, não sei se eu contei aqui, João. Mas foi a história do menino, cara. Né? Que ele... Padrasto morava com a mãe dele. E um dia ele precisou chegar em casa mais cedo, esqueceu alguma coisa do trabalho. 3 horas da tarde foi na casa dele buscar alguma coisa. Quando ele chega na casa, a mãe tá sentada numa cadeira, amarrada, toda encharcada em álcool. E o cara segurando um isqueiro. Meu Deus. Ele viu aquela cena, pô, a mãe dele, né, cara? Ele perdeu a cabeça, deu um mata-leão no cara, no padrasto, e matou. E aí eu lembro que acho que era um domingo, eu tava no plantão, e aí chegou lá o pessoal PM, ele tipo, calmo, cara, ele de boa, assim, consciente do que ele tinha feito, Sim. não tava negando nada, foi isso mesmo, entendeu? Ele meio que, não sei se ele falou assim, ele mereceu, ele pediu por isso, um negócio assim, mas foi um negócio meio chocante, que eu falei assim, caramba, o cara matou o outro no mata-leão. Eu treinei jiu-jitsu muito tempo, eu falei, caramba, mano, o cara matou o outro, finalizou mesmo. A gente pegou um caso de feminicídio. A gente pegou um caso de feminicídio. A menina terminou com o cara, terminou o relacionamento, namorados. O cara não se conformou, foi um dia, bateu na casa dela, ela atendeu, ele pegou ela no mata-leão e matou ela no mata-leão. Nossa. É umas mortes que você fala assim, né, cara? Cara, como, né? Tipo, e deixa a marca. Lógico, não é uma marca tão evidente quanto o enforcamento. O enforcamento, você olha e fala, pô, enforcamento. Sim. Né? A gente já pegou caso de enforcamento simulado. Foi um estrangulamento que o cara quis fazer, pendurou o cara lá e fez parecer que era um enforcamento. Sim. Mas a gente conseguiu identificar por lesões internas, né? Então, assim, o famoso não tem crime perfeito. Porque deixa a marca, né? É uma região muito sensível. Então, acho que é lei do engano, né? Quem acha que hoje em dia vai cometer um crime e vai ficar... Não dá. Não tem jeito, assim, né? Não que a gente tenha os melhores equipamentos, né? A gente tá muito longe, muito... Mas tem que tirar o chapéu pra Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, cara? Muito. A galera faz assim... É uma polícia, assim, igual, né? Muita gente, polícia despreparada, isso aqui. Cara, muito pelo contrário. E o que eu tenho visto, né, mais assim, quem tá entrando tá com mais vontade de fazer melhor. Entendeu? Que eu acho que é o principal. A força de vontade, aquela coisa de, não, tá errado, mas vamos mudar. Não tá funcionando, mas vamos fazer funcionar, vamos bater de frente. Isso é louvável, assim. Então, a gente tá muito longe de ser um CSI, né? Até porque tem muita coisa que passa lá no seriado que não existe, né? Eu lembro uma vez que o cara achou impressão digital num lenço usando pó de ouro. Eu falei, ok, beleza. Mas tem muita coisa que a gente aplica, que funciona e que, assim... E que foi meio que na raça. Vamos fazer, vamos descobrir, vamos atrás, vamos bater. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é doutora em biologia, em fauna cadavérica, foi a tese dela. Hoje ela é perita, ela começou como auxiliar e hoje ela é perita. Então, assim, você vê o grau de instrução, assim, o grau de especialização do pessoal. Na minha sala mesmo de Acadepol, eram 40 alunos, só um não tinha faculdade, porque tinha 18 anos, ou seja, nem tinha entrado ainda. O resto, todo mundo com formação superior e alguns com pós, com mestrado, essa menina com doutorado. Então, assim, nessa área da polícia científica, né? Entra um pessoal muito gabaritado, entra um pessoal muito especializado, né? Então, assim, perdeu-se um pouco daquele estereótipo do auxiliar de necro. Quando a gente entrou na Acadepol, um professor lá falou que o estereótipo do auxiliar de necro era um cara grandalhão, meio gordão assim, cachaceiro, porque pro cara lidar com aquilo ali só na base do álcool, com pouca instrução, meio grosseirão e tal. Hoje não, sabe? Poxa, hoje eu mesmo, eu faço necrópsia usando máscara full face, com 2 filtros, todo paramentado, uso bisturi, uso pinça. Coisa que, você pegar o auxiliar do começo sei lá, da década de 60, 70, o cara era na faca e... É isso que eu falo pra você, às vezes as pessoas, os caras querem comparar com um cenário de 20, 30 anos atrás. Impossível. Completamente diferente. Impossível. E eu, Felipão, conta pra mim, aliás, pra galera, né, que tem uma galera te assistindo aí, o que foi, João? Estragou a minha infância. O quê? Achei que o CSI era verdade. Não, o João é terrível. João é terrível. Tem coisa lá que é bacana, tem coisa lá que a gente já viu usando. Até em São Paulo, no IML Central, você tem o setor de antropologia, que, cara,
é muito bacana ver o trabalho dos caras. Parte de odonto legal, identificação por arcada dentária, carbono 14, uma série de coisas assim que você olha e fala assim, cara, existe mesmo, né? Os caras fazem. Agora, tem coisa que é absurdo. Assim, tem uns caras lá, uns detetives que chegam, olha o cara, um corpo assim, o cara já lauda ali, né? Justamente, a gente já lauda ali. Tinha os médicos legistas de plantão, que a gente falava, que a galera ficava no plantão, aí chegava uma vítima, aconteceu tal coisa. Aí o cara olhava. Eu falei, mano, eu já falei pra um colega, eu falei, amigo, você é legista, mano? Você trabalha no IML pra você saber dizer que tipo de lesão? Eu falei, moça, tamo aqui a guia, vai lá e faz o seu exame de IML. É o Watson, né? Ele olhou, ele já falou, não, olha, esse tipo de lesão é um instrumento contundente. Eu falei, mano, você é chato pra caramba, cara. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Como é que foi isso aí que eu ia te falar? Agora você já tem alguns anos de carreira aí, mas no começo, cara, como é que é o começo pra quem vai lidar com isso aí? Efetivamente, quando você vai pra trabalhar mesmo, não só nos estágios. Sim. Você, tipo, agora é real, agora pode começar. Quando a gente foi já lotado em São José, a gente passou por um mês de... como se fosse um estágio, né? Só que, na verdade, assim, a gente tava na escala já tinha o nosso nome na escala, e aí um dos auxiliares já mais antigos acompanhava a gente. Então, a gente fazia a necrópsia, né? E ele orientando, olha, isso aqui você faz assim. Só que, assim, cada um tem seu jeito de trabalhar. Então, eu passei com vários colegas lá, e cada um trabalhava de um jeito, mas é o que eles falavam, vai desenvolvendo a sua técnica, né? Então, ia fazendo, isso aqui acho que funciona melhor, isso aqui e tal. Então, por exemplo, tinha um colega lá que o cara tinha 1,90 m. Então ele fazia necrópsia de um jeito que pra mim não tem como, pô. Eu tenho 1,65 m, pô, não dá, né? Então você tem que ir se adaptando, você tem que ir vendo, poxa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, por exemplo, pra retirada de plastrão. O plastrão é essa parte aqui do externo, né? Arcos costais, tal, que a gente faz o corte pra abrir caixa torácica. Então, assim, tem gente que abre, na faca, o cara já é velho de guerra. Tem gente que usa alicate, tem gente que usa o costótomo, que é uma ferramenta, tipo um alicatão também, assim. Sim. E eu já prefiro usar como se fosse um cutelo, assim, que eu já acho que facilita, você faz um corte mais preciso, né? Então você consegue... E aí, cada um vai adaptando, né? Tem um colega lá que ele usa um podão de Parece que eles não gostam de cortar grama isso, lá. E pra ele funciona. Eu fui usar aquilo lá, quase que acertei na minha cara, aquele negócio. Então, assim, é desenvolvimento. E aí, então, a gente teve esse estágio, né? Então, assim, a gente nunca fez a necro sozinho. Sempre tinha alguém junto. E os legistas também acompanham, né? Isso que eu ia te falar, como é que é, assim, a divisão entre o médico legista e o auxiliar de necrópsia? Cara, assim, na grande maioria das vezes, grande mesmo, assim, cara, 98%. Os médicos são muito receptivos, todos eles estão muito dispostos a te ajudar, ensinam técnicas que às vezes você não aprende na academia. Falar, porque você acaba aprendendo medicina ali, obrigatoriamente, né? Imagino eu. Você tem contato, né? Então, por exemplo, punção de veia para colher toxicológico. Porque o ideal é que você não colha com as cavidades abertas para não contaminar, né? Então a gente aprende punção, né? Então eu fui aprender a fazer punção aqui da jugular, da subclávia, com um dos legistas. Ele falou, olha, você tem que ver o músculo tal, puxa aqui, faz assim, punciona com a agulha tal. Então assim, ele me deu um passo a passo dentro da sala de necrópsia, né? Então assim, são muito receptivos, ajudam bastante. Lógico, tem o pessoal que já tá há mais tempo, o cara tá cansado, tal, então ele não vai ficar o tempo todo do seu lado ali. Sim, sim. Queridão, tá... Não, você também tem que... Até porque você vai pegando o feeling da coisa, vai se virando. Justamente. Então acaba que assim, e tem casos que são tão recorrentes que você já bate o olho, você já meio que sabe que caminho que você tem que seguir. Sim. Lógico que não dá pra você bater o martelo. Essa semana mesmo... A gente pegou... Não, minto, foi semana passada. Tava no plantão, chegou um caso, eu olhei e falei assim, putz, parece muito infarto, né? Que teoricamente não é caso nosso, sim, né? Mortes naturais não são da alçada do IML. Mas tinha um histórico meio estranho, papapá. E eu bati o olho e falei assim, não, tá parecendo que é infarto mesmo, né? Um cara grandalhão, né? Bem acima do peso, tal, pá. E aí a gente começou a fazer a perícia e tal. Quando eu fui pro crânio, o cara tinha um trauma de crânio.
Ou seja, Então, era assim, uma paulada nele, sei lá. não, ele caiu e Caiu bateu. mesmo. É. Só que ele bateu de um jeito que provavelmente o pescoço deslocou, né? E aí aquilo travou a circulação. Então ele ficou com todos os sinais de um infarto, né? A cianose cérvico-facial, que a gente chama, né? Aquela cara roxa, bem escura. E não era um infarto. O cara tinha quebrado o pescoço e cabeça. Então, assim, Caramba, cara. então, né, é o que a gente brinca, né? A medicina legal não é uma ciência exata, né? Não tenho dúvida Na disso hora aí, que você cara. tá olhando uma coisa, eu acho que é tal coisa. Você acha pelo seu tempo de vivência, porém você não pode descartar nada, né? Então é bem complicado, bem... E, tipo assim, eu falo, nos primeiros anos de carreira, tem um caso que chocou mais, assim? Que choca mais quando vê? Porque, assim, vê de tudo. Eu imaginei que Vê. cada auxiliar tem a sua vivência, suas histórias. Sim. Né? Não, acho que é muito difícil cair um caso idêntico ao outro. Não, Mas tem uns assim que você fala, putz, esses aqui é complicado. Assim, caso que eu particularmente não que eu não goste, né? Mas caso que me pega um pouco mais assim, faço com toda precisão possível e tal, é criança, né? Criança Isso que eu ia nunca é falar. legal, né? E geralmente são casos assim, também uma alta porcentagem das vezes, casos acidentais assim, o irmão dormiu em cima... Porque geralmente é o pessoal que mora todo mundo junto, dorme todo mundo no mesmo quartinho, e aí um dorme em cima do outro, do mais novinho, acaba sufocando. Criança que engasga mamando. Então, esses casos. Acho que eu peguei uma vez um caso de mais assim, mais sério mesmo, homicídio e tal, de criança, foi uma vez, mas... Não gosto pela questão psicológica. Agora, não gostar de fazer de técnica mesmo, eu já acho ruim o putrefeito, porque ele já tá... Alguns deles estão tão degradados que você não consegue verificar as coisas. E geralmente, é uma morte natural, que a pessoa morava sozinha, não falava com a família e tal. E aí chega lá, você não vai ver nada. Você vai abrir, né? Já tá muito degradado, já tá muito prejudicado. Então, eu não gosto pela questão científica, né? Sim. Porque você não vai conseguir averiguar nada, né? Teve um caso que aconteceu ali na região de Arujá, eu acho que era sogro ou tio de um ator famoso, cara, que tinha sumido. O cara simplesmente sumiu. Aí um dia tinha um cara lá no campo lá, o cachorro começou a latir. Ele achou, cara, o cara tinha caído com o carro na pirambeira. Nossa. E ficou preso nas ferragens, né? O pessoal da perícia depois foi na delegacia, falou que ele ficou preso nas ferragens. Ele morreu ali, ele não conseguia sair dali porque tava tudo preso, ficou ali dias até ele morrer, caso cara. Parecido com esse aqui na SP50. O carro passou reto, também mesma coisa, sumiu. Quando foram ver, acharam já esqueletizado. Tá? Não tinha... Mas assim... Quanto tempo até virar esqueleto? Depende muito do ambiente. Né? Então, por exemplo, se é um ambiente úmido, quente, ele vai degradar muito rápido. Então, vamos botar aí 1 mês. Tá. É um chute, mas assim, é uma média. Uma média, tá? Eu acho que 1 mês você já tem esqueleto, se ele ficar de espaço aberto. Mas se é um lugar frio, já vai preservar mais. Um lugar seco, né? Aí você vai ter aqui uma série de alterações dos fenômenos cadavéricos, né? Uhum. Então você tem mumificação, saponificação, que vão alterar. Então a mumificação, por exemplo, teve um caso que a gente viu na Cadepol, que tinha um deserto no México, que era a área de desova de briga de traficante lá do narcotráfico mexicano. E aí a polícia de lá descobriu esse cemitério clandestino, era no meio do deserto mesmo, chão seco assim, e todos os cadáveres estavam mumificados, estavam ressequidos assim. Uhum. E aí um legista de lá desenvolveu uma técnica de reidratação. E aí ele conseguiu identificar, tipo, uns 15 cadáveres, assim, por conta de tatuagem. Isso eu nunca tinha ouvido falar, cara. Cara, um negócio assim... O cara criou um composto lá, um líquido, que ele imergia os cadáveres. O corpo absorvia. Sequinho, aí absorvendo, a hora que ele tirava, parecia que o cara tinha acabado de morrer. Caramba, Incrível, cara. assim, um trabalho, assim, excepcional.
Então você tem essas alterações, né? Você tem a saponificação, que o corpo vira quase que um sabão mesmo, assim, uma esponja, né? Eu vi fotos, né? Que eu tive medicina legal. Isso que pelas fotos já dá uma chocada. Já vê que, muda completamente, né? Então, depende do ambiente que o corpo vai estar inserido. Corpo imerso, né? Já aconteceu da gente pegar metade do corpo dentro da água, metade para fora. Metade para fora esqueletizou, metade para dentro conservou. Ô, louco. Então, assim, você fica... Cara, como? É muito caso diverso, né, cara? Muito. Teve um caso, até te perguntar disso aí, foi legal. Foi o Dr. Regis aqui de São José, ele falou pra mim, eu lembro que uma vez estava a imprensa lá, tava em cima dele lá, tinha encontrado o corpo de um recém-nascido, né? Aí eu falei assim pra ele, ô doutor, o senhor não vai dar entrevista lá, né, falar aqui o que aconteceu? Ele falou, não, Luiz, não dá pra falar o que aconteceu. Eu falei, mas como é que não dá, doutor? Né? Na época eu nunca nem tinha pisado na faculdade de Direito, ele até foi meu professor. Aí eu falei assim, por que não dá, né, meu? Morreu, recém-nascido. Ele falou, Luiz, depende, cara. Justamente. Aí eu falei, mas depende do quê? Aí que ele falou pra mim o teste de Galeno, esse tipo de coisa. Justamente. Isso na prática tem mesmo? Tem. Quando a gente pega casos Já ouviu falar de um teste de Galeno? É o que põe o pulmão da... Isso. da É isso mesmo, Felipão? O nome técnico é docimasia hidrostática de Galeno. E aí, na verdade, ele tem quatro fases, né? Uhum. Então, a primeira você vai pegar você pega pulmão, coração, pega todo o conjunto, põe na água. Aí, se ele afundar, é sinal que não respirou. Então, pode ser que seja um natimorto. Já nasceu morto, um aborto espontâneo ou provocado. Aí, né, Sim, tem que averiguar por outros exames, né? Talvez um toxicológico no sangue do bebê, alguma coisa assim. Aí, a segunda fase, você vai pegar só os pulmões, né? Você põe na água. Terceira fase, você corta o pulmão e põe na água. E a última fase, você pega já o pulmão cortado, põe dentro da água e aperta. Ah, isso aí eu não sabia, essa parte eu não sabia, não. Porque aí, até na última, se você apertar e sair um pouquinho de ar, respirou. Então ele nasceu vivo. Cabuloso, hein? Então, assim, dá pra saber se é aborto espontâneo, se foi um aborto causado por outrem, se foi... Até ele falou pra mim, no caso da mãe que mata o próprio filho, etc. E tal, no caso do infanticídio. E assim, ele falou, mas ele tem que achar a mãe, pra ver se a mãe tá... Se tá sob estado puerperal, aquelas alterações. Ou seja, o tanto é complexo isso aí. Muito, muito. Porque eu lembro nos primeiros anos que eu iniciei na carreira, eu lembro de, às vezes, o pessoal pedia uns laudos lá no IML, só que, assim, às vezes ligava lá e até uma vez já chegou do auxiliar e falou, olha, é um caso complexo, cara, demanda uma baita de uma perícia, às vezes vai mais de um dia de trampo. Infelizmente, a gente, assim, no Brasil, falando a nível São Paulo, que é o que a gente tem de vivência, né? Mas eu imagino que seja a nível Brasil. A gente tem uma cultura de querer enterrar logo morto. Tipo assim, morreu, eu preciso enterrar. Né? Infelizmente, a gente tem pra perícia, eu falo infelizmente pra questão da perícia. Sim. Não tô levando em conta a questão sentimental nem pessoal de cada um, óbvio, né? Mas, assim, um exemplo que a gente tem... Então, aqui, assim, a pessoa morreu hoje, você já quer enterrar hoje, se der. Talvez por uma questão da gente já ter essa cultura, ou talvez por uma questão de... sei lá, resolver a coisa, parece que você fecha um ciclo, né? A pessoa vinha num sofrimento, assim, assado, então, tipo, enterrou, né? Isso que eu ia te falar, porque tem crimes que são resolvidos ali, na sua mesa, né? Sim, sim. Tem crimes que a gente consegue bater o olho e falar assim, isso aconteceu isso, né? É lógico que, assim, a gente, falando agora no caso do legista, né, que é quem assina o laudo, mas a gente também contribui, ele não pode dar... juízo pessoal, né? Tipo assim, foi um homicídio. Não. Ele fala assim, verifiquei as lesões, tá? Tanto que o lema do legista, né, da medicina legal é vis et repertum. Eu vejo e repito o que eu vi. Sim, né? sim. Então ele não dá opinião pessoal. Ele fala, olha, eu vi uma lesão assim, assim, assim. Eu vi uma lesão produzida por um instrumento tal. Eu vi uma lesão na área tal, provavelmente causa do óbito por traumatismo craniano, por hemorragia, entendeu? Então ele não dá juízo de valor, porém tem coisas que são evidentes, né? Sim. Tem coisas que você olha, o cara tem um tiro no meio da testa, pô. Isso que eu ia te falar, já teve um cara, eu não sei se isso é lenda ou não, essa história é legal, essa história eu nunca falei, tem umas histórias que é legal poder perguntar pra um perito, modo que de falar que sim. o auxiliar, ele, pra mim, ele é um perito ali, né, que tá ali junto com o médico, de um cara lá que falou assim, olha, ele veio pra cima, eu dei um tiro nele, mas foi legítima defesa, né, ele veio pra cima de mim, e tava lá com uma faca e eu acabei dando um tiro nele. Beleza.
Reza a lenda, até o pessoal comentou que o cara, quando levou o corpo IML, o que foi constatado? Que o furo do disparo deu-se quando ele tava com as mãos pra cima, a pele tava tipo assim, não vou falando de forma ignorante, tá? Não tenho conhecimento técnico pra falar assim, mas o cara tava com as mãos pra cima. Aí o disparo entrou. Quando ele tomou o disparo, ele baixou. Uhum. Aí o ângulo da entrada, do orifício de entrada... Muda. Isso aí é real, essa história Real, mesmo? Eu digo, essa real. acontece? Real. Dá pra saber? Num caso de baleado, a gente não analisa só o corpo, né? A gente analisa a roupa, a gente analisa o que vier junto, na verdade, a gente acaba analisando, né? Mas muda completamente, porque você tem a angulação, né, dos arcos costais, musculatura. Então, se ele tá com o braço levantado... por exemplo, o músculo reto do abdômen vai estar mais elevado. Então, se ele tomar um tiro aqui, a hora que ele baixar, não vai casar a entrada ali, entendeu? Então, dá pra verificar. Lógico, não é uma coisa que você fala assim, vou bater o olho e vi. Não. Não é igual você sai, né? Você vai olhar o corpo ali e falar... Você não vai passar um scanner ali e já vai sair tudo pronto, né? Porra. Mas demanda um olho clínico da equipe que tá ali. E aí, volta no... Geralmente a equipe é formada por quantos profissionais ali no momento? Hoje, você tem no plantão, né? Um plantão, Você fica um atendente de necrotério, que é um dos cargos, né? O que o atendente faz ali? O atendente, ele faz toda a parte documental. Então, ele recepciona a família, ele recebe a requisição, que é quem emite é o delegado, né? A delegacia, o boletim de ocorrência. Aí ele vai pegar o contato do familiar para, né? A hora que acaba a perícia, a gente entra em contato para eles irem lá fazer a retirada da declaração de óbito. Aí ele cuida de cadastrar os dados, né? Alguns participam da coleta de impressão digital, que aí a gente manda para um sistema chamado LEAD, que é em São Paulo, vai fazer a análise para ver se realmente o corpo é quem consta na requisição, no boletim de ocorrência, né? Se é a vítima. E aí depois faz a liberação também. Então, toda a parte de recepção, de documento e tal, quem cuida é o atendente de necrotério. Então, uma dúvida da galera, o atendente não necessariamente tem um contato direto com... Acaba tendo, porque ele tem que, por exemplo, ele registrou lá, aí a gente coloca uma pulseira de identificação com uma numeração. Quem faz isso é o atendente. Ele põe aquelas pulseirinhas VIP de balada. Isso, mas... Só que daí, essa você não vai querer usar. Acho que ninguém aqui quer usar essa pulseirinha aí. VIP da balada dos mortos. E aí ele que faz isso porque ele sabe qual corpo entrou, em qual mesa, que hora que entrou, então ele que faz essa parte. Se eu não me engano, em São Paulo, capital... Ele dá entrada no corpo, é ele que recepciona quando chega? Ele que recepciona. Tá. E ele que vai lá na sala de necro ver se está chegando, onde que estão colocando, que jeito que está colocando. Alguns auxiliares acompanham também para ficar mais fácil, para já ver o que te espera. Você fala, poxa, deixa eu ver o que tá vindo aí para eu já ir pensando minha linha de raciocínio aqui. Sim. Mas, se eu não me engano, em São Paulo, alguns atendentes também vão para a rua, para parte de recolha e tal, mas aí vai de cada um. Tem gente que gosta da ação, tem gente que prefere a parte mais interna. Aí tem o auxiliar de necrópsia, que é quem faz toda essa parte da abertura do cadáver, parte de identificação. Às vezes a gente tira a foto para deixar cadastrado para quando é desconhecido, né? Às vezes vem a família. A parte de guardar o corpo aquelas na geladeira. De metal lá é o auxiliar que coloca. O auxiliar coloca. Que vê a família vem e puxa o gavetão lá, ó. Aí, por exemplo, vem uma família para fazer... Na verdade, hoje, a gente não tem feito a identificação in loco, né? Porque a sala de necrópsia acaba que é um ambiente contaminado. Sim. Né? Então, para resguardar a integridade física, né? A saúde de quem tá entrando ali, a gente tira a foto e mostra pra pessoa. Menos traumático até, né? Menos traumático. Mas tem gente que ainda... Não, eu quero ver porque... Tem gente que fala isso aí, eu quero ver. Tem gente que não olha a foto, não sei se é, e aí entra na sala. Mas aí eu, particularmente, eu dou máscara, dou touca, dou propé, falo assim, se protege minimamente aí pra eu garantir a sua integridade, né? Porque a gente não sabe, amanhã depois o cara sai de lá com... Ele vai falar que a culpa COVID, foi de você, sei lá, com alguma coisa. Peguei no IML, pô... né? Foda, né? Então a gente faz por essa questão. Mas na questão da perícia em si, que eu tava te falando, essa cultura nossa do morreu, tem que enterrar, atrapalha, porque às vezes, já aconteceu com a gente? A gente tá fazendo uma necrópsia super difícil, super
técnica, e a família fica ligando. Ah, já acabou? Já tá pronto? Já posso ir? Tudo bem, é um familiar, é um ente querido, a gente entende, né? Só que falta a empatia do outro lado, de falar assim, poxa, é o trabalho do cara, deixa eu esperar ele terminar o trabalho. Você pega, por exemplo, o caso Você trabalhou com o Ortega? Trabalho com ele. Você trabalha com ele? Trabalho com ele. Ah, tô perguntando que você falou isso agora. Já lembrei de um caso que eu tava lá, que eu liguei no IML daqui e falei com o Ortega. Falei, ó, tem um corpo aí, queria saber que horas que vai liberar, tá. Aí ele deu uma explicação super gente boa, Não, cara. ele é explicação super técnica. Olha, vai demorar um pouquinho, porque vai ter que fazer isso. Eu achei legal, porque eu falei, caramba, que legal. Ele explicou lá. Sim, mas é o que você falou. Nem sempre a população entende, né, cara? Entende, Tem um pessoal que é xarope, né? E às vezes não é nem a questão... Tem quem é xarope, isso aí tem em todo lugar. Mas tem, às vezes a pessoa tá tão abalada com aquilo que ela perde a noção da coisa. E ela fica... Ah, deixa eu ligar lá pra ver se... Ah, porque o meu ente querido tá lá na mesa fria do IML, entendeu? A gente entende. Mas você pega, por exemplo, o caso do... Kobe Bryant, né, que sofreu um acidente de helicóptero e faleceu lá nos Estados Unidos. O corpo dele ficou 10 dias no IML lá dos Estados Unidos. 10 dias. Então, tipo assim, foi feito perícia de absolutamente tudo que você imaginar. Caramba. E ali determinou o que causou a morte. Tudo bem. Ah, mas é um astro do basquete. Mas lá é comum. Eles fazem isso em todos os corpos. É padrão fazer isso aí. Padrão. Eu lembrei de um filme do Will Smith. Você já deve ter visto, com certeza. Sim. Sabe que filme que eu tô falando? Sim. Que ele é médico legista lá. Sim, justamente. É isso, entendeu? Então, assim, pra eles lá é padrão. Entrou no... Lá eles têm os serviços de IML, né? Que é conduzido por um legista. E eles têm os serviços de coroner. O coroner, ele não necessariamente é médico. Ele é alguém com amplo conhecimento na área da medicina legal e que ele meio que presta um concurso interno, vamos dizer assim. E aí ele coroner é tipo o auxiliar aqui. Quase isso. Não, o coroner seria entre o auxiliar, seria um auxiliar super especializado, vamos dizer assim. Ele manja quase tanto próximo quanto o legista, entendeu? Ele não tem o conhecimento básico, basal da medicina, mas ele tem o conhecimento de lesão, de perícia. Então ele tem aquele olho clínico já de alguém com muito tempo de profissão que lá é possível isso, né? Não são todos os estados americanos que têm isso, mas alguns são coroners, é o sistema, né? Eles chamam sistema de coroner e sistema de legista. Sim. E aí tem essa questão. Inclusive eu li um livro uns tempos atrás, você falou da questão do baleado, da perícia. Teve um caso que eles alegaram excesso policial numa abordagem. O rapaz tinha tomado um disparo no tórax, né? Região do mediastino, aqui do peito e tal. E aí, não sei o que, não, porque foi excesso, porque o rapaz estava desarmado e assim, assado, uma discussão. E a perícia conseguiu concluir que a hora que ele sofreu o disparo, ele estava em cima do policial, deitado em cima do policial. Nossa, livrou a cara do policial, né? Por conta da camisa, da distância da camisa. Cara, é uma técnica apuradíssima que você vai lendo, você consegue visualizar. Você fala assim, poxa, mas por quê? Porque é uma perícia que foi feita tranquilo, técnica, entendeu? O cara, totais condições de trabalhar. Então, assim, tudo isso contribui, né? Total. Então, assim, talvez hoje, eu não sei te falar o índice de resolução de casos de homicídio, por exemplo. Mas talvez hoje não esteja num índice tão desejável por questões desse tipo, né? De apressar e tal. E não só isso, né? Como a gente estava conversando antes, São José dos Campos, falando agora de São José, ele não tem o SVO, que é o Sistema de Verificação de Óbitos, que é de cunho municipal, né? É responsabilidade do município. E São José não tem. E o SVO, ele é quem cuida dos óbitos não naturais, na verdade, né? Dos óbitos que não são da alçada do IML. O IML, ele cuida do quê? Óbitos não naturais ou suspeitos. Então, é acidente, homicídio, suicídio, uma queda, né? Um acidente de trabalho que vem a óbito. E ó, você tá falando isso aí, é chocante isso aí. Teve uma situação que eu tava lá no... Onde que era a antiga DIG lá, sabe? Ali perto do satélite. E o caboclo pendurado lá na ponte lá, tinha cometido suicídio lá. Parecia... Não sei se você chegou aí na Noite do Terror, tinha no Play Center. Eu olhei e falei... Porque eu juro, parecia um boneco, cara. Eu achei que era alguém, colocou um boneco e etc e tal. Depois eu vi uns amigos lá comentando no grupo. Não, o cara cometeu suicídio lá mesmo. Eu falei, caramba, cara. O Claudinho, não sei se sabe quem é, tá no Gera agora. Sim. Cláudio mesmo falou que uma vez chegaram na casa lá, o cara tinha, a princípio, cometido suicídio, e aconteceu a mesma coisa que você falou. Ele falou que a hora que ele tirou o laço aqui, o cara fez...
E aí ele falou que assustou pra cacete, cara. Eu falei, caramba, velho. Então assusta, né? Porque tá travado aqui, a hora que tira, enche, né, fisicamente, o diafragma vai puxar, vai distender, então ele vai puxar o ar. E o João queria fazer umas perguntas, o Felipão. Opa! Ele tá com vergonha, ele é muito tímido esse menino Pode fazer, aí. não tem problema. Ó, ele falou se já teve algum morto lá que já se mexeu, já escutou vozes lá. Cara, É por causa do... Que tem aquele filme da... Que teve um filme. Que o cadáver de Ana auxiliar- Fritz. o auxiliar Ele fica de vendo os necrópsia filmes, conversava ele com o fica morto, com medo. tá ligado? Ah, não, é o... Que da Globo. O morto fala. O morto não fala, Morto isso não mesmo. fala. Eu É assisti, inclusive, foi engraçado que eles meio que colocam o estereótipo do auxiliar antigão. Todo largadão, não sei o quê. Mas é bem legal esse filme. Esse filme foi bem A bacana. gente pergunta, assim, porque eu falo isso com muita humildade. O que a galera tem de conhecimento é o que vê na TV, que vê Justamente, no filme. E justamente. na prática a gente sabe que é bem diferente. Assim, comigo nunca aconteceu. Nunca vi nada, nunca escutei nada. Nada desse tipo, nada sobrenatural, vamos É dizer porque o assim. João falou, nossa, cara, se eu ficasse lá de noite com medo, eu ia ficar sozinho. Nada, Aí começou a falar que ia nada. pedir pro Carlão ir lá ficar com ele. Teve um colega que diz que já viu uma vez um vulto. Aí, Teve um caso, eu escutei aqui, foi não vou mencionar o nome da perícia muito antigamente, que falou que foi tirar foto do morto, né? E falou assim, dá um sorriso pro tio. Aí eu dei uma... Eu falei, vocês são muito palhaços, cara, com essas porcarias aí. Mas brincadeiras à parte. Mas quando eu fui no IML, acho que foi o IML de Guarulhos, tem um IML lá, se não me engano. sim. E, cara, tinha uma menina lá que eu vi de longe. Eu nunca tinha visto isso aí. O cara pegou o bisturi, cortou aqui, puxou a pele aqui assim, Sim. e pegou uma serrinha, tico-tico mesmo, assim. Isso, Tinha um negócio isso. prendendo a cabeça da pessoa assim. É. Cara, eu achei aquilo ali, eu falei, caralho, velho. São nossa. técnicas, né? Que, como eu tava falando, cada um vai desenvolvendo a sua. Mas a técnica base nossa para acesso de crânio, a gente fala a incisão bimastoide, né? Que a gente tem aqui um acidente ósseo, que é o processo mastoide, né? Do crânio. Então a gente faz uma incisão de orelha a orelha. Isso. Eu particularmente faço aqui. Aí Né? abre, né? Aí a gente faz o descolamento da pele, né? O escalpo, né? E aí tem uma técnica que a gente usa uma serra sabre, que seria uma serra tico-tico um pouquinho maior. Antigamente o pessoal usava o serrote mesmo, o serrotão. E aí a gente vem com a serra sabre, tem uma técnica que chama Grissinger, que ela vem de ponta a ponta. Ela começa aqui, né, no osso frontal e para aqui no hospital, abre uma tampinha, vamos dizer assim. E com o tempo, eu achava muito ruim de fazer a técnica de Grissinger, porque na hora de fechar, você tem que ficar segurando... Isso que eu ia te falar, pra fechar deve ser cabuloso, né? Aí meu? passando, fazendo a sutura com a agulha, né? E aí quando você terminava, esteticamente, Ficava meio eu sou torto muito a cabeça. chato com isso. Esteticamente ficava um degrau na testa, né, da vítima. E eu ficava imaginando, falando assim, pô, a família vai ver isso, vai ficar horroroso, né, cara? Tipo, Sim. Tudo bem que depois ele passa por uma... o pessoal da tanatopraxia, né, das funerárias. Não, eles abrem de novo. Eles abrem de novo? Eles colam, faz tudo belezinha. Pra assim. ficar legal, né? É um serviço espetacular Eu também. conheço uma menina que faz maquiagem. Cara, eles Ela fazem faz umas coisas que maquiagem. você olha... Imagina, João. Chega um corpo pra gente que a gente olha e fala assim, nossa, aqui é caixão fechado, cara. Aí chega o pessoal lá da Tanato, ele olha e fala assim, não, isso aqui é tranquilo, drena aqui, puxa daqui, blá, blá, blá. E faz ele, depois se bobear, o cara ainda te leva lá e te mostra. Fala, ó o cara que você falou que era caixão fechado. O cara parece que tá dormindo lá, assim. Os caras fazem um serviço excepcional. E aí, com o tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver uma técnica de abertura. Eu até, assim, já ouvi dizer que em alguns locais, alguns IMLs de outros estados, algumas pessoas fazem uma técnica parecida. Mas o que eu faço? Eu faço primeiro uma secção... assim, vertical, vamos dizer assim, e depois eu venho com a secção como se eu fosse fazer o Grissinger, só que eu paro na onde eu fiz a outra secção. Então fica um L, né? Fica um degrau, uma tampinha assim. Então eu tiro, aí eu vejo, faço a perícia que eu tiver que fazer, identifico lesão e tal. Depois eu volto com a tampinha e ela fica no lugar. Então Como se não a impressão tivesse. que dá é que não abriu, né? Então assim, é um exemplo Mas de isso uma é legal, do técnica exemplo, que eu fui... inclusive, não só técnica, mas de um cuidado, né? Sim, porque a minha preocupação, né, lógico, é com o meu trabalho, sim, porque vai facilitar, que eu não vou ter que ficar segurando, é mais segurança pra mim, de eu não me furar com a agulha, mas eu também pensei na família, falei, poxa, a família vai olhar pro ente querido dele e não vai ver que ele foi
periciado, Sim. né? Que é ruim, né? É uma violência, vamos dizer assim. E você já pegou algum conhecido? Ah, porra, esse cara aqui, velho, jogava bola comigo. Cara, Imagina. nunca aconteceu. Caramba. O que aconteceu... Eu imagino eu que quando é familiar, eu acho que os Familiar caras você não pode, faz, né? Não pode fazer, familiar né? você não pode. E até eles brincam na cadeia Sogra pode, João. Daí você tem que garantir. Ai, que piada maldosa, ô Felipão, desculpa aí. Ô, isso aí depois... Não, pode deixar, eu sou da minha sogra. O pessoal na Cadepós fala o seguinte, se for amigo, evita. Uhum. Se for inimigo, corre. Porque, na verdade, assim, é uma brincadeira, né? Mas, na verdade, você tem que alegar uma suspeição, né? Sim. Porque, por questões pessoais, né? De envolvimento, e por questões que ali tá envolvendo uma ação policial. Total. O IML, ele é um órgão policial. Então, assim, aquilo vai gerar um inquérito, vai gerar um processo, vai gerar uma série de consequências, né? Então, assim, nunca aconteceu comigo de cair um conhecido, né? Eu sei de colegas que já aconteceu e do colega falar assim, olha, é parente de um amigão meu, é conhecido meu, trabalhou comigo, então o cara não faz, prefere não fazer. E aí chama um colega, o outro colega vai e faz, tranquilo. Tem essa cordialidade, Tem né? essa... Não, eu tranquilo. peguei um caso uma vez, foi até eu contei isso aí, né, João? Eu tava cheguei na delegacia de manhã pra iniciar o plantão 8 horas da manhã. Aí o carinha me viu, né? Ô, professor, como é que você tá? Aí ele cumprimentou, só que era normal, às vezes em live, eu falo, ó, vai na delegacia lá, que a gente toma um café. Aí o rapaz foi lá, beleza. Eu falei, ô, meu, eu vou subir, daqui a pouco eu desço pra falar com você, né? Eu vou abrir lá minha sala, pá. Beleza. Tranquilo. Aí eu subi, daqui a pouco o telefone toca. Era o investigador lá embaixo. Ô, Luiz, esse rapaz que tá aqui veio pra ser ouvido. Eu falei, qual? O que me cumprimentou? É esse mesmo, você conhece? Eu falei, é meu aluno, etc. Quando eu fui pegar a pasta pra ver, cara, era pra indiciar ele. Por causa de um incêndio, que tinha tido um incêndio lá. Enfim, um incêndio, de certa forma, que tinha gerado uma conduta pra ele. E eu falei, puta, cara, vou ter que indiciar o aluno, tá ligado? Ele subiu, eu falei, putz... eu brinco assim, eu não tinha conhecimento, eu não tinha, como é que eu vou dizer, afinidade. Sim. Mas é constrangedor, né, cara? Lógico, a pessoa te conhece, a pessoa te conhece, lógico, sem dúvida alguma. E o IML, pra quem não sabe também, faz constatação de coisas de pessoas vivas também, né? Na verdade, é até um engano do pessoal de falar assim, pô, o IML é morto, tal, não sei o quê. Maiores clientes, nossa, a gente pode chamar assim, é vivo, né? Porque Deixa eu te falar isso aí, porque geralmente chega lá o flagrantão na delegacia, Sim. a gente faz toda a papelada, aí tem que passar o cara no IML. Isso é um dos exames, né? É o exame cautelar, né? Correto. Então, o cautelar, ele é feito quando? A pessoa foi presa, aí ele passa lá para ver se não foi agredido, enfim, para ver se ele não tem nenhuma lesão prévia àquele momento da prisão. Uhum. E aí depois ele vai, né, vai pro CDP, aí vai para onde a justiça determinar e tal, mas ele tem isso é um dos exames. O outro exame que a gente tem é o cautelar não, desculpa, é o corpo de delito, né, por excelência. Então, por exemplo, o cara, sei lá, sofreu um acidente de trabalho, um exemplo. Então ele vai lá porque ele teve uma consequência, ficou com o braço meio assim, vai ficar fora das atividades dele por mais de 30 dias. Então ele passa lá para passar por isso. O cara brigou na rua, perdeu um dente, apanhou do vizinho. Então, isso aí é um tipo de exame de corpo de delito. Você vai analisar o quê? Você vai analisar a lesão e se a lesão é compatível com a história que ele contou e com o objeto que ele afirma ter sido agredido, né? Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Já acidente de trânsito também, o cara, né, bate o carro, cai de moto e tal, também vai lá. Mas já aconteceu do cara alegar, não, porque o cara aconteceu, me bateu, não sei o que. Chega lá, a lesão do cara é de arrasto. Pô, peraí, você não disse que o cara te deu um soco? Como é que você tá com uma lesão de arrasto? Fica estranho, né? Então a história não bate, né? Total. Um outro exame que a gente faz é o sexológico, quando questão de violência sexual, né? Aí seja homem, Esses daí mulher... são os mais delicados, né? Muito. Eu falo isso, até me remeto a um exemplo que eu tive, foi de uma moça lá, foi lá registrar o boletim de ocorrência de estupro. Quando a gente chamou o rapaz para ser ouvido, ele negava veementemente que não havia sido ele, etc e tal, que ela era ex dele. Aí ele pegou o celular e mostrou as mensagens dela para ele, falando, olha, então quer dizer que você tá namorando com aquela menininha lá, novinha? Você vai ver, você não perde por esperar, eu vou aprontar uma para você.
Isso, a mensagem era de um dia antes do fato. Aí ele parece que no dia ela ligou pra ele, ó, vamos tomar uma cerveja. Tomaram uma cerveja lá em Arujá, pararam num motelzinho lá em Santa Isabel. E detalhe, depois ele trouxe ela aqui em São José. E aí, que nem eu falo, o que livrou a cara dele foi que a gente conseguiu as imagens lá do motel, tinha filmagem daqui que a gente pediu pros colegas. O método de causalidade tava provado ali. Não tinha estupro nenhum, mas olha pra você ver, numa dessa aí, o cara cai na cadeia como estuprador. É uns negócios complicados, cara. A gente teve um caso também, uma moça jovem, chegou lá, foi estupro. Só que, lógico, a gente não pode, né, generalizar, mas ela chegou plena. Não, que tal, foi estuprada, papapá. Quem tava no dia era uma legista, uma doutora muito sagaz, e tal, fez o exame, realmente assim, tinha sinais de uma relação sexual. Certo. Tinha sinais. E aí, foi conversando, tava ela com a mãe. E ela jogava uma pergunta e jogava outra. Ela foi um tirocínio fantástico ali. Jogando. Eu sei que por fim, daqui a pouco ela falou assim, fala a verdade, o que aconteceu? Falou pra moça. Ela virou e falou assim, doutora, sabe o que é? Ele terminou comigo e papapá. E eu falei que se ele terminasse comigo, que ele ia ver, que eu ia aprontar pra ele, que não sei o que. Ela, menina, não pode fazer isso. Você vê, né, Comunicação falsa de crime, isso é crime. Aí assim, né, ela orientou a menina, que é uma pessoa muito humilde, não tinha o conhecimento do que tava fazendo. Então, ela queria era ferrar o cara. E aí ela foi, aí a doutora explicou, foi super acolhedora e tal. A menina foi lá, retirou. Não deu maiores confusões, vamos dizer assim. Mas é o que você falou. Você imagina esse cara indiciado por estupro? Putz, ele trabalhava aqui, cara. Não vou falar, obviamente, o local, mas Putz, eu fiquei imaginando. O cara tava desesperado, cara. O cara falou, terminei, até parece, nunca cometi estupro. Diferentemente do outro caso, que eu até te perguntar isso, eu nunca tinha ouvido esse termo. Foi o caso de uma mocinha que foi num churrasco de família, e aí lá tava um primo, uma casa de 3 andares, e determinado momento do churrasco, ela e o primo, vamos subir lá em cima, vamos dar uns beijinhos? Aí subiram. De repente, passam uns 40 minutos, nada da mina descer. Os familiares começam a ficar preocupados, cadê eles, né? E de repente ela desce com o rapaz, mas ela desce escorada nele. Ela desce meio apoiando nele. Tudo bem que ela tivesse alcoolizada, mas quando ela passa na frente da casa, pelas câmeras dá pra ver. Ela tá com uma mancha de sangue ali próximo da região do ânus. Aí, beleza. Levou pro IML, foi pro IML, foi pra delegacia, etc e tal. Cara, eu nunca tinha visto. A primeira vez que eu li um laudo assim, que eu li lá, rompimento do esfíncter, acho que é essa a terminologia correta, rompimento do esfíncter. Isso. Que tanto não fui eu que eu vi ela, porque não foi no dia do meu plantão, mas ela não conseguia ficar sentada pra ser ouvida. E aí o cara falou que nada mais foi do que uma relação consensual. Difícil. Difícil isso aí, né, cara? Muito difícil. Até a perícia falou, Muito difícil. Até a gente até brincou, ia falar pra ele, amigo, baixa as calças aí, porque você é um jegue, né, meu? E ainda assim... Pra dar Só pra até me explicar. O esfíncter é aquela... O esfíncter é um grupo muscular... Todo grupo muscular em círculo, vamos dizer assim. Ele tem a possibilidade de abertura e fechamento. Que você consegue ou não controlar isso. A gente chama de esfíncter. Então, por exemplo, a nossa íris, né, o que dá a cor do olho, é um esfíncter. Né? Tem músculo aqui e ele reage como? Luminosidade. Então, se eu tenho muita luminosidade, ele contrai. Se eu tenho baixa luminosidade, ele dilata para você conseguir ter mais luz dentro, né? Então, você tem uma série de esfíncteres dentro do corpo. O ânus é um, no próprio... Pra ter rompido, quando fala rompimento do esfíncter, é que rasgou, né? Um absurdo, é violência, né? Um rompimento que você vai falar que é consensual... É muito difícil, né, cara? É muito difícil. Então, assim, ou você não teve preparo nenhum pro ato, vamos dizer assim, e foi de uma coisa assim... Violenta. Mas mesmo assim, pra ter rompimento assim, né? De esfíncter, porque é músculo. Você romper um músculo é uma coisa muito grave. É porque a gente ali na delegacia, sem conhecimento de medicina, ficou um colega falando com o outro. Putz, mas o que será que aconteceu, cara? O que será que ele colocou? Alguma coisa ele colocou na menina pra fazer esse estrago aí. E o que você falou, a importância de uma perícia bem feita, né?
Porque tanto aqui inocenta, tanto aqui leva o cara Com certeza, a uma condenação, com né, certeza. cara? Um outro exemplo que a gente faz é você tem muito atropelamento, região de Dutra e tal. Então a gente colhe o toxicológico da vítima. Eu falo, nossa, mas da vítima? Porque você não sabe, às vezes o cara tava alcoolizado, tava usando alguma substância e ele mesmo provocou aquilo lá. Sim. E aí você inocenta o cara que atropelou. Porque às vezes o cara tá trabalhando, o cara, né? Então, assim, ele não tem culpa nenhuma, ele tava dirigindo certinho, dentro dos parâmetros legais ali, e a pessoa pula na frente, você, nossa. Não tem o que fazer, né, cara? Não tem o que fazer, entendeu? Então, a perícia, né, na parte, seja necroscópica, seja em vivo, né, que a gente fala, ela serve justamente para isso, para tentar chegar o mais próximo da que a gente chama verdade real, né? Sim. Então, assim, a gente tentar pegar a história daqui, história dali, juntar, colocar ali e falar, não, é condizente. É uma investigação, né? É uma investigação. Em cima ali da... Sem dúvida alguma. Uma mesa é uma situação que vai se resolver para algum lado ali, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Já pegou algum caso engraçado, Felipão? Que acabou ficando engraçado, era... Que você pode contar aí pra gente aí? Tem um caso você vê que vai dar corró, não precisa contar não, cara. Não, teve um caso assim. Teve um caso que eu fiquei sabendo, que foi engraçado, que o cara tava lá na mesa, né? Dizem que aconteceu, não sei nem se é verídico. Aquela história de mas corredor. assim, dizem que o cara tava lá na mesa, peladão e tal, né? Sem já as vestes e tal, e o cara acordou. Diz que o cara tava no estado de catalepsia, né? Que é uma Putz, você falou uma coisa interessantíssima. Existe isso aí, cara? Existe. Você imagina, você tá lá, João. Tanto sentadão lá. Daqui a pouco leva uns levantos, soltos pra cá, mano. O nosso Código de Processo Penal, ele fala que você tem que esperar 6 horas do provável evento óbito, né? Que é justamente pra ver se não tem um caso desse. E dizem, né, que o cara tava no estado de catalepsia, o cara acordou, Nossa. viu onde é que tava, peladão, e saiu correndo. Saiu pra rua, pra JK ali, o IML ali na Juscelino, saiu correndo peladão. Aí diz que um pouco mais na frente a viatura parou, prendeu ele por atentado ao pudor. Tava pelado no meio da rua. Mas pelo menos escapou da necrópsia. Nossa, né? Cara. A gente ri porque, assim, era um caso que você nunca ia imaginar. Cara... É porque, assim, até a história fica estranha, né? Diferente Luiz, de casos... Tem situações que você mesmo, você pergunta e fala assim, mas por que essa pessoa tá fazendo isso? A gente vê muito isso em caso de Maria da Penha. Isso que eu ia te falar, no caso da recidiva. A vítima hipossuficiente que não tem pra onde ir. E às vezes não só isso. Às vezes ela é hipossuficiente emocional. Total. Então, assim, ela tem aquela... Ela tem o trabalho dela, ela se sustenta, é uma pessoa, sabe, bonita e tal, mas ela tem uma dependência emocional daquele cara específico. Putz. E aí, assim, ela vai, toma uma surra do cara, aí o cara some. Vai lá, ela faz o BO e tal. Tanto que agora, antes tinha a opção da mulher retirar, né, a queixa. Agora não tem mais, agora é pública incondicionada. Perfeitamente. Toca pra frente. Mas aí o que acontece? O cara vai e volta lá depois de um tempo. Ah, você me desculpe. É um encantador de serpentes, entendeu? O cara chega, conta uma puta história. Não, você me desculpa, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. A culpa foi da cachaça, do pó. Sempre tem uma desculpa. E aí ela também tá fragilizada. E o cara bota o cara de novo dentro de casa. Meu, passa um tempinho, o cara arrepia de novo. E isso é 2, 3, 4... Então já aconteceu o caso... Da moça ir lá no IML várias vezes. Da moça ir 3, 4 vezes. E eu ver legista, mulher, homem e tal, virar pra moça e falar assim, filha, acorda, o próximo lugar que você vai parar é na mesa. É, sério isso aí, cara. É muito sério, é muito grave, entendeu? Só que assim... aí vem todo um trabalho que aí vem desde um trabalho psicológico, né? Que essa pessoa ela precisa ter um acompanhamento psicológico. Ela tem uma carência, ela precisa ver o que tá acontecendo. E esse cara não pode estar na rua, pô. Né? Isso é complicado, né, cara? Então, cara, é muito complicado. Então, isso é uma coisa que a gente vê com frequência. Essa repetição, sabe? E aqui em São José, até que não muito, mas a gente vê São Paulo... Ah, foi 1, foi 2, foi 3, 4. Na quinta ela tá na mesa. O cara mata. Então é um absurdo. Teve situação que eu falo assim que da moça que foi lá, né? A polícia militar conduziu, levou ela lá, ela fez GML e tudo. A moça não sabia ler, não sabia escrever, a família toda do norte.
E o cara tava retendo os documentos dela, ela não conhecia ninguém ali, ela não tinha grana pra voltar. Porque a gente questionou, pô, mas você apoiou de novo, meu, por que você volta, tá acontecendo, né? Aí ela falou, eu não tenho pra onde ir, não tem dinheiro, não tem nada. Então é uma situação assim que, por mais que... Você deve ter ouvido isso aí, o pessoal fala, quando você entra na polícia, deixa o coração em casa. Não dá, cara, não é bem como. assim Não quando o tem pessoal como. acha. Não. E aí a gente se compadeceu dela, fizemos lá uma vaquinha na delegacia pra poder ajudar, pra que ela retornasse pra cidade de origem dela, acompanhamos ela. Mas assim, no caso a gente se compadeceu e fez o algo mais. Agora, que nem você bem mencionou, numa grande São Paulo, em que você tem um número absurdo desse caso, dos casos semelhantes, você não consegue ajudar todo mundo, né, cara? Justamente. E a própria polícia tá defasada de pessoal, né? A polícia tá com déficit... Poxa. Isso que eu ia te falar. E os concursos pra polícia científica, hein, Felipão? Tá precisando, né, cara? Tá precisando. Porque hoje... O de legista tá pra sair, né? Tá pra sair. Porque a gente acompanha bastante esses números, tá com mais de 16 mil cargos vagos, cara. E aí, até ontem, eu fui ver quanto tava faltando pra fotógrafo e pra atendente, que eu fiz o vídeo lá. Pra atendente? Qual que foi? Desenhista. Se não me engano, era 170 pra fotógrafo e uns 70 pra desenhista. E aí eu bem lembrei, falei, cara, o último concurso que teve pros cargos científicos foi 2013, né? Foi o que eu entrei. Teve fotógrafo, teve desenhista, teve todos, né? Desenhista, papiloscopista, auxiliar de PAP, auxiliar de necro, atendente, então assim, legista também, né? Muitos dos legistas que eu trabalho hoje entraram junto comigo, mesmo concurso. É porque agora que é aquele negócio, né? Pô, vai contratar perito, você não vai contratar fotógrafo, não vai contratar... Não faz sentido. Não vai contratar médico, vai contratar perito e o auxiliar, o atendente, o desenhista. Sim, justamente. Você vê, assim, o cargo de legista... precisa. Você tem que ter um cara altamente técnico ali pra fazer o negócio. Assim como você precisa ter o auxiliar, tem uma auxiliar que trabalha com a gente, é nossa chefe, inclusive, hoje. Ela falou, já teve época, isso, né, lá atrás, tal, da gente trabalhar 24/24. Então, cara, hoje eu vejo ela falando isso, cara, como? Porque assim, cara, como é que você fica 24 horas de plantão? Mas você não dorme? Cara, você cochila, né? Você encosta ali, nossa, tipo... Aí você vai pra casa, dorme, aí você tem que voltar pra fazer uma necrópsia com excelência. Não dá, cara. Então, assim, hoje a gente tá com um quadro legal. Hoje a gente tá, salvo engano, são 6 auxiliares. Ou 5, agora me fugiu. Bianca é atendente. Bianca é atendente. Douglas também. Também. Então, assim, hoje tudo bem, mas vamos supor, você pega ali, que seja em 5, vai. Não, em 6, que seja em 6. Aí um sai de férias, um tira licença prêmio, um entra com licença saúde. O outro aposenta, lascou. Cara, 3. Pra segurar uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. 24/48? É. Dá, já aconteceu. Eu já peguei fase de ficar em 3. Mas em 3 sabendo que o outro ia voltar das férias, o outro ia voltar da licença prêmio. Agora, você ficar em 3 sem saber quando que isso vai acabar. Então, assim, isso a gente tá falando de São José dos Campos. Você imagina cidades menores. Sim. Você tem cidadezinha aí que tem 2 auxiliares. Pra cidade inteira, né? Pra cidade inteira. Então, assim, né, ainda assim tem essa questão do déficit da polícia, né? Então é o que você falou lá, né? Eu até me surpreendi quando eu perguntei pra você qual é a quantidade de corpos que chegava lá. Você falou, meu... Média de 2 por plantão. Por dia, né? Por dia. Porra, é bastante, a gente não imagina. Bastante. É porque acho que a população em si, ou todo mundo assim em geral, não tem conhecimento da quantidade de óbitos que tem na cidade. Um por semana, 3 por semana. Né? Todo dia chega um... E ainda assim que a gente tá contabilizando o que vem pra gente, né? Que é morte... suspeita ali, suspeita / violenta e aquelas mortes que é natural, mas a gente até brinca, né? Que entra com morte suspeita. Uma empurradinha lá. Aí a gente fala, é suspeitamente natural ou naturalmente suspeita, né? Porque você, né, acaba caindo por questões... burocráticas, vamos dizer assim, né? Então, o órgão X não se sentiu à vontade para atestar, então ele manda pro IML. Sim. Não poderia, mas acaba acontecendo. E a gente faz também porque é mais um compadecimento com a família, para a família não ficar pingando DP e IML, IML, DP, hospital. Putz, tanto que em delegacia a gente sempre priorizou quando chegava pessoa assim, parente, já faz o boletim de ocorrência, já para poder liberar, porque
Tem E a uma gente- parte sentimental muito grande, né, cara? No começo, quando eu entrei, eu ficava bem chateado. Pô, tipo assim, cara, não é nosso serviço, sabe? Por mais que você queira fazer com excelência e tal, não sei o quê, é uma coisa que você não vai ver. Ah, o cara infartou. Você vai olhar ali, você vai ver o coração e você não vai ver o infarto. O infarto não sai de uma caixinha, sabe? Tem uma série de coisas que você precisa esperar para que ele se mostre. Total. Então, assim, né? Se dissesse, não, o corpo vai ficar aqui 48 horas, você pode começar a ver um infarto, vai começar a ver o músculo isquêmico, você vai ver que tem um hematoma se formando ali, então, mas com 6 horas de óbito, não vê, entendeu? Então a gente vê que não tem nenhuma violência e acaba caindo pra gente, né? É um problema, digamos assim, mas que a gente acaba, né? Hoje eu já penso de outra forma, falo, pô, né, tá, vamos fazer porque, poxa, a família também não tem nada a ver com isso. Sim, né? total. Se tem alguém não cumprindo certinho com o seu trabalho, a gente faz o melhor que a gente pode fazer aqui, né? Total. Teve um caso recente assim, faz 1 ano e meio do caso do Roberto, ô João. Um investigador, foi professor aqui também, vai fazer 1 ano, né? E infarto, cara. Novão de tudo, deu aula aqui com a gente. Roberto Fernandes, um cara, gente finíssima, cara. Um cara, assim, ímpar mesmo. Motivação lá em cima, alto astral, dava aula bem pra caramba. E aí infartou, cara. Infartou novo, né, cara? Porque acho que ninguém espera infartar novo, né? Com O certeza. pessoal imagina que o infarto é uma coisa já de mais idade e não é. Falando nisso, Felipão, vamos já indo pro encerramento. Se deixar, se deixar tem história pra contar, cara. Mas eu queria que você deixasse um recado pra galera aí que tá querendo prestar concurso, que quer entrar na científica. Você, no caso, vai continuar, que daqui a pouco você vai estar como médico legista. A meta agora é chegar para legista, é continuar dentro da corporação, né? Legal. É uma área que me interessa, eu gosto. Acho que é uma forma de contribuir com uma melhora na vida em sociedade. Eu acho isso... Acho que todo mundo tem que buscar uma forma de... Ah, mas eu carrego aqui uma pedrinha todo dia, tá? Mas que essa pedrinha que você está carregando todo dia vai fazer diferença lá na frente. Então, eu acho que isso é muito interessante. Acho que todo mundo precisa pensar um pouquinho nisso. Eu vi na medicina legal, uma forma de fazer isso, né? É uma forma que eu vejo de contribuir para isso. Cara, principal, estudem. Não é estudar muito, é estudar com qualidade. É saber o que você está estudando. Pega o edital, analisa o edital, leia o edital. Um grande problema nosso é a gente não ler edital, né? Então, assim, leia o edital, decore o edital. Até porque no edital tá te dando todo o caminho das pedras para você chegar onde você quer. E além disso tudo, se você tiver alguma intercorrência nesse caminho, o edital vai te ensinar o que fazer. O edital ele é muito claro, ele tem que ser muito claro. Então, assim, estude, primeiro de tudo, estude o edital. Estude matérias básicas, noções de direito, língua portuguesa, lógica, né? E no caso do auxiliar de necro, que ele tem as suas especificidades, a parte de medicina legal, a parte de biologia, né? Inclusive faz diferença na pontuação para desempate lá na frente. E, assim, dedicação, né? A constância faz o que parecia impossível se tornar possível. Ah, nossa, é muita coisa. Cara, é muita coisa, mas se você estudar 1, 2, 3, 4 horas por dia com qualidade, com um bom material, com bons professores, com gente empenhada em te ajudar, vai fazer a diferença e você vai ter sucesso com certeza. Total. Isso porque, ó, é a terceira faculdade, Filipão, se Terceira não me engano. faculdade. Foi Direito, Gastronomia e agora Medicina. Agora Medicina, 5 anos, né? Os meus amigos ficam brincando que daqui a pouco eu vou ser astronauta da NASA lá. Ah, cara, mas eu admiro pra caramba, porque eu penso assim, né, cara? Muita gente fica, não, eu tô cegado, mas fica com aquela frustração de que não faz o que quer, né? Não tá onde gostaria. Justamente. Agora, eu sempre falo, pô, eu recebi muitas críticas quando eu fui montar o QG, né? Pô, mas peraí, você quer ser policial, quer ser youtuber, tem que escolher. Eu falei, cara, não tem coisa melhor do que você conseguir trabalhar bem feito e ajudar outras pessoas que querem seguir aquilo ali, instruindo, que nem a gente falou, motivando, contando histórias. Com certeza. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse podcast aqui não tinha nem noção do que fazia um auxiliar de necrópsia. Né? Não tinha nem noção nada. Provavelmente. Então, até porque o próprio tema morte tem meio um tabuzinho ali, então às vezes a pessoa fica até meio sem jeito de
procurar saber, né? Sim. E não, é um trabalho que contribui para o bom andamento da coisa. Sem aquilo ali, você fica com um lapso, você fica com um buraco, né? Então, assim, realmente. Total. Felipão, obrigado. Meu querido. De verdade mesmo. Obrigado, pô. Cara, show de bola. Não sei se você reparou, mas quase 2 horas de Caraca. bate-papo. Quase isso, né, João? O quê? Deu João, 1h20. Cara, faça voando aqui. É porque a gente ficou batendo um papo meia hora antes aqui, né? Foi. Então mas muito legal. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Que a gente tá de portas abertas, que a gente pudesse ser útil aí. Estamos à disposição também para dúvidas e vou lá tomar coisa. Um café lá, uma vai hora. lá sim. Bacana, vamos lá. E a gente brinca, parece o programa da Xuxa. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um beijo pra minha esposa, Letícia, pra minha filha, minha pequenininha, Maria Elisa, meu cachorro, meus pais, todo mundo que tá contribuindo aí pra minha nova formação, que legal. É puxado, né? Eu imagino. Parece um escrivão que o São Zé que tá fazendo medicina também. Tem o também, né? Antônio. E então, assim, são pessoas que estão cedendo muito para que eu chegue nesse novo objetivo e, lógico, eu quero chegar nesse novo objetivo para conseguir ajudar cada vez mais. Acho que a ideia é basicamente essa. Então, um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aí. Obrigado por estar escutando nossas boas histórias aqui. E, gente, foco, dedicação, que dá certo. A gente querendo, vai dar certo. Legal. Galera, queria agradecer a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Felipão aí, né, nos concedeu, eu brinco, a moeda mais preciosa que nós temos é o tempo, né, cara? Veio aí, bateu um super papo, um cara super gente boa. Foquem, estudem, para que daqui a pouco vocês estejam aí do outro lado, fazendo o que vocês gostam. E se não estiver fazendo o que gosta, corre atrás de melhorar sempre. Então o objetivo é isso aí. Fechou? Pessoal, obrigado aí, fiquem com Deus aí. Quem é ateu fica sozinho, também não tem problema. Valeu aí, obrigado, valeu!